Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Tangedores. E hoje nós queremos aqui deixar uma homenagem, porque na semana passada vocês sentiram falta que nós não tivemos, porque nós tivemos uma perda de um pastor amigo maravilhoso, que nós temos assim um grande carinho pela família, que foi o pastor Campi. E realmente na semana passada nós não tínhamos condições, né, de estarmos aqui, sabendo que ele foi um tangedor, né, hoje está lá com o Senhor. E em consideração à família, ao carinho que nós temos, nós tivemos assim a oportunidade de estar com ele também, de ser liderado por ele. E nós temos grande gratidão a Deus por ter ficado um tempo próximo a ele. E eu deixo aqui um grande abraço para a família, para os filhos, para a igreja. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. E que nos console, né? Porque nós sabemos que ele deixou realmente a mensagem, um tangedor do Senhor. Amém. E hoje nós estamos aqui também com uma convidada assim, muito especial, uma mulher abençoada, ungida de Deus, uma tangedora. Gente, vocês falam assim, todo mundo para você é tangedor, mas sim, quem vem aqui no podcast Tangedores é ungido, escolhido pelo Senhor. E é uma mulher que me edificou muito, edifica, Amém. e eu tenho certeza que vocês vão amar a nossa pastora Juliana. Olá, gente, tudo bom? E seja bem-vinda. Obrigada Muito pelo bom convite. ter você aqui. Obrigada pelo convite. Nós conhecemos há muitos anos. Sim, há muitos anos. Foi momentos específicos, né? E essa aliança, essa amizade, eu sei que tem um propósito eterno. Amém. Um propósito amém. dos céus, viu? Muito obrigada pelo convite. Amém. O prazer e a honra é nossa, né? Amém. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da pastora Vamos lá. Juliana. Hoje você está lá na Kadosh de Itaipuaçu. Exato. Eu estou lá faz 6 anos. Nós éramos... Vou falar um pouquinho, então. Pode falar. Nós éramos... Eu e meu esposo, falando nós, contando com meu esposo. Sou casada, né? Conto tudo, eu vou aos pouquinhos. contando, Ai, meu conta Deus, é tudo. muita coisa. Sou casada, né? Com o meu esposo, pastor também, pastor Augusto. Há 10 anos, vamos fazer 11 anos esse ano. Que bom, que lindo. E estamos lá, sim, exatamente, lá em Itaipuaçu, há 6 anos, em obediência, em honra ao Senhor e aos nossos pastores, né, que são da sede, que nós éramos da sede da Kadosh em Itaipu. Tá sendo bênção demais, Ai, demais. que bom. Um novo tempo que o Senhor preparou para vocês, né? Sim, sim. Que lindo. Foi uma mudança de chave muito grande Uhum. para mim e para o meu marido, porque nós éramos líderes dos jovens lá na Kadosh em Itaipu. E nós ficamos lá durante muito tempo liderando os jovens como pessoas, né? Como os servos do Senhor. E aí, depois de um tempo, a própria igreja começou a chamar a gente de pastor, pastor, pastor. A gente falou, nós não somos pastores. E aí o pastor, o meu pai, né, o pastor Eduardo, ele entendeu a unção e o legado e falou, nós vamos legitimar vocês e nós continuamos pastoreando lá. Amém. Em Itaipu. Uhum. E aí é muito interessante, né? Porque é tudo um processo na vida. Sim. Eu entendo que na caminhada para você se tornar, eu vejo dessa forma, um pastor de alguma igreja ou estar liderando algo, nada é por acaso. Tudo tem um processo de crescimento, de madurez, de dor, de alegria. Sim. Faz parte, sabe? É aquela famosa diferença entre Saul e Davi. Saul foi rápido, toma, vira rei. Davi não, passou por todo aquele processo para se tornar, e foi assim conosco. Até que um pastor saiu lá de Itaipuaçu e o pastor falou, meu pai falou, né? Vocês vão para Itaipuaçu. Nossa. Não fazia parte dos nossos planos, dos Aham. nossos sonhos. Nós simplesmente obedecemos, falamos amém. Nós vamos, chegamos lá, Foram não com a tinha cara e ninguém. a coragem. E fomos trabalhando, né? Aham. Trabalhando, servindo ao Senhor. É tão bom servir ao Senhor, sabe? Nós fomos mesmo debaixo de uma obediência. Uhum. O nosso coração não estava lá ainda. Uhum. Não fazia parte dos planos, em hipótese alguma. E aí o pastor falou, não, vocês vão. A gente falou, eis-nos aqui. Aonde o Senhor quer nos enviar, nós iremos. Vamos. Assim como Jesus, né? Seja feita a tua Sim, vontade, sim. meu Pai. E nós fomos e tem sido uma bênção, sabe? Eu compreendo que a igreja não é minha, do meu marido. Uhum. Ela é do Senhor. E eu tenho visto o quanto ele rege mesmo a igreja. Está tendo um crescimento, glórias ao Senhor por Amém. isso, porque é Ele que faz, é Ele Sim. que cresce, é Ele que faz toda a diferença.
A gente só tá lá, né, trabalhando como Tendo servos, como instrumento, mordomos, filho. mas é ele que faz e estamos indo bem, estamos caminhando, estamos Amém. prosseguindo. Isso já tem 6 anos. 6 anos, 6 anos que estamos lá. Começamos lá com, era 4 ou 5 mulheres, assim. Aí eu falei, meu Deus. Mas é sobre isso. Nós, quando começamos na sede, nós começamos com poucos jovens, pouquíssimos. Tinham pouquíssimos, mais ou menos isso, uns 5. E nós, através de muita dedicação, oração com os jovens, sabe? Empenho, amor, isso. amor sobretudo. Sobretudo. Tudo. Houve um crescimento absurdo. Então, Glória a Deus. teve um trabalho, teve uma dedicação. Então, quando nós fomos enviados, eu tenho certeza que ele olhou e falou, eles vão se dedicar. Nossa, como nos dedicamos. Nossa, como fizemos evangelismo, como trabalhamos. Amém. Indo de casa em casa, entregando panfleto para a igreja se tornar conhecida, falando com os vizinhos. Aí chamamos os jovens da sede, vem cá ajudar a gente. Isso aí. E eles iam lá ajudar a gente. Foi lindo, um processo muito bonito. Eu honro ao Senhor pelos começos, pequenos começos são essenciais para nossa caminhada. Exatamente. É bom refletir de onde você veio, para que não suba a cabeça, né? Sim. Então, nós viemos de um lugar pequeno, de uma igreja de cabelo, eu acho que uns 60 pessoas, 80, sei lá. A gente foi multiplicando a quantidade de cultos, por isso que eu estou falando isso. Um lugar pequeno, mas que gerou muitas famílias, sabe? Amém. Nós temos o povo de lá de 6 anos atrás até hoje conosco. Que lindo, que lindo. Todo mundo consolidado, né? Isso! Aí a gente fica só conversando, lembrando, lembra que o som era alto pra caramba da bateria, porque é um cubículo. E aí tocava a bateria, o som alto, todo mundo adorando. Foi um tempo bom. Mas passou. Agora estamos vivendo uma nova etapa. Sim, E vai também... vivendo as transições, né? Do que o Isso. Senhor quer para cada tempo, né? Isso. E no caso, vocês estão localizados aonde? Fala aí pro pessoal até de Itaipuaçu. Sou um pouco Querem saber o de endereço? localização. Mas é na 3066, entre a 32 e a 33, lá em Itaipuaçu, na principal mesmo. Ó, consegui. Kadosh. Na Kadosh. Nós estamos em obra, então Sim. nós estamos fazendo a fachada, estamos melhorando, porque antes não tinha cara de igreja. Nós pegamos a igreja, é muito interessante, nós pegamos um galpão, nós estávamos orando, procurando, e não encontrávamos. Essa história é muito legal. A palavra de Deus diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós pegamos aquele galpão, era uma boate de mulheres. Nossa. E aí, quando nós entramos lá nesse local, meu Deus, você não tem noção. E vocês já estavam orando por Já um local, orando. já estavam botando diante do Senhor. Uma pessoa que não era cristão, sabia que a gente estava orando por um local, falou assim, tem um lugar para a sua igreja. Nós fomos. Aí nós fomos, chegamos lá, tudo destruído, você não tem noção. Uma sujeira, você sentia, sabe o cheiro do pecado? Nós entramos, olhamos, eu olhei tudo, e meu marido, a gente olhou um pro outro. É aqui. Ficou ali, Mas né? é assim que Deus trabalha. Sim, Deus pega sim. aquilo que é impossível para se tornar possível. Exatamente. Deus pega aquele que estava quebrado, aquele que estava rejeitado. Isso aí. E faz sentar na mesa do rei, sabe? Isso aí. Então, quando nós olhamos não com os olhos naturais, assim como diz a palavra. Não se atente no que você vê, porque isso é passageiro. Sim. Mas no que você não vê é eterno. Amém. E aí, quando nós olhamos, nós falamos... É aqui. A gente, caraca, é aqui. É aqui que a gente vai fazer uma grande obra. E aí nós começamos a crer e orar por uma obra absurda. Mas foi tão bonito a mão de Deus, que nós pedimos sinais detalhados. Senhor, se é da tua vontade, o valor vai ser assim. Nós vamos conseguir pagar dessa forma. Vai ser assim. E Deus foi direcionando sinalizando. tudo. Amém. É lindo. Sabe? Saber realmente que a gente está na direção, né? E Deus vai assim, Sim. alinhando tudo. Sim, foi Ai, lindo. que E aí benção. foi. A igreja E foi tá entrando fluindo. junto. Vai fazer 7 anos esse ano? Não, ou fez 7 6? anos. Fez 7 anos. Nós estamos lá 6, porque um ano tinha um outro pastor que estava. Sim. Aí nós fomos para lá, quando acabou um ano, nós fomos para lá para continuar o legado, né? Amém. Mas Glória é a isso, Deus. nós estamos caminhando, prosseguindo em Cristo. E você tem quantos filhos hoje? Tem 2, Eu né? tenho 2. Um de 1 ano e 2 9. príncipes. Em 9 meses, vai fazer 10. Um de 1 ano e 10. É o Benjamin. Um de 1 ano e 10 é o Lorenzo. Lorenzo. O de 9 anos é o Benjamin. É o Benjamin. Os dois são um milagre, né? Nossa, que lindo. Um já tinha planejado, né? O meu primeiro, feliz da vida. O meu segundo foi um milagre mesmo, porque eu tinha perdido a gravidez quando nós fomos
acho que foi até lá para Itaipuaçu, eu Uhum. perdi. Nossa. E aí eu fiquei, caramba, amém, seja feita a tua vontade, é um pouco incompreensível, mas eu não preciso de resposta, Senhor, seja feita a tua Deus vontade. direciona tudo, né? Sim. E aí, depois dessa perda, eu tive dificuldade para ter. Não conseguia ter, e a médica falou, olha, você tá com um problema, não vejo que você vai conseguir ter, Nossa. não. E aí fiquei 3 anos tentando, 3 anos orando. Palavra profética eu recebia. E aí o Senhor começou a falar comigo, Juliana, você vai começar a colocar o milagre existente. Você vai falar, ai, Senhor, obrigada pela minha gestação. Amém. Ai, Senhor, obrigada amém. pelo meu milagre que eu já toco. Obrigada pelo neném que tá vindo. Não veio ainda porque não era o tempo, é porque o Senhor Isso tá aí. me preparando. Já agradecendo, né? Se eu já te levou para esse lugar, Sim. de já ver ali a Sim. realidade já Sim. acontecer, concretizar e já agradecer. Exato, o improvável, sabe? Já estava Exatamente. vendo. E aí, foi muito interessante essa história, porque eu engravidei nessa passagem da igreja pequena para a igreja grande, do novo. Meu Deus. Foi muito interessante. E o tema foi Forte coisas novas, demais, nós colocamos forte coisas novas. demais. E aí, eis que faço Isaías uma coisa nova, 43. porventura não vês? Coloquei caminho no deserto e rio, né? Isso, Rio dos E aí, Verdes. quando eu fui perto do meu aniversário, eu lembro que meu aniversário, eu comemorei na antiga igreja, eu me lembro direitinho. Eu lembro até da minha roupa. E aí, quando eu estava em casa orando, eu falei assim, eu quero te pedir um presente de aniversário. Eu quero estar grávida. Desde já eu te agradeço por esse presente. Que lindo. Na semana, tinha que trabalhar para a obra da igreja, né? Porque a gente estava na correria para a obra. Eu lá pegando peso, pegando pedra. É planta, é varrer, é isso. E foi uma correria. E eu não sabia que estava grávida. E aí atrasou. Quando atrasou, eu falei... Atrasou um dia. Você já sabia. Eu falei, eu tô grávida. Eu tô grávida. Sabe quando você crê e fica, eu tô grávida? E aí eu fiz o teste, eu tava grávida. Que Então, assim, lindo. foi um... Meu cuidado de Foi Deus. um milagre de Deus completo. E daí, minha filha, não tem noção o que aconteceu lá na igreja. Eu fiquei grávida por um milagre. A quantidade de mulher que tá grávida lá na igreja tá absurda. Oh, não vai lá não, gente, minha que amiga. Absurdo. Uma unção começou a vir. Glória a E aí, Deus. alguns Fertilidade, profetas... né? Sim, uma unção de fertilidade. E aí começou, uma não podia estar grávida, estava grávida, eu estava grávida. Eu acho que tem mais de quê? De 10 bebês lá na igreja, Nossa, ou mais. Que lindo. E tem muita gente ficando grávida, mas eu vejo que o Senhor isso. É derramou o Senhor ali. derramando. Não é Amém. algo nosso, é do Pai. É do Falando assim, Pai. vou deixar uma fertilidade pro povo aí. E é isso, né? Então a gente tá nesse processo todo. Ai, que lindo. E você pretende ter mais? Eu Tem 2 queria, meninos, né? eu queria. Você não dá vontade de papai? Eu queria ter mais uma. Meu marido fala que ele tem uma menina. Aham. Mas eu não sou aquela que... tem que Tem que ser. ser menina, Não. tá na mão de Deus. Se vier da vontade de Deus, tá bom. Tudo que ele tem pra mim é bom, perfeito, é agradável. Né? E aí eu tenho vontade de ter mais uma menina. Tem que acelerar porque a idade tá chegando. Não, você tá nova, né? Você tá com 37. 37. Tá linda. E o pique? Olha o sangue de Jesus. O meu pequenininho, ela é espoleta. É, né? Porque é uma Mas benção. também 2 aninhos, né? Vai fazer 2. 2 aninhos vai fazer. E eu tô casada, né? Como já disse. Vou fazer 11 anos Ai, em que outubro. lindo. E como começou, né? Você falou pra mim que você começou muito nova. Você nasceu já numa família cristã, né? Seus pais já eram cristãos. E você passou também pela dança. Hoje você é ministra de louvor, é do altar. Sim. Apesar de pastora também, porque o reino é orgânico, né? Sim, vamos embora trabalhar. Mas assim, nós temos assim aquela coisa que nós somos mesmo vocacionados, que queima. E você compartilhou que é o altar, né? A ministração do louvor. E como foi isso tudo? Como foi esse processo de transição, né? Porque acho que 4 anos você já ministrava da dança. Como é que foi assim um processo na sua vida da dança, do louvor, do curso de intercessão, nas áreas que você passou assim? Então, meus pais, eu não nasci num berço evangélico. Meus pais se converteram, acho que eu tinha 4 a 5 anos. Sim. E aí, eu já fui, eu nem lembro dos meus pais que não eram cristãos. Então, eu já fui direto para a casa do Senhor. Sim. Lá, meus pais entraram de cabeça e a gente também, né? Então, eu entrei na dança, eu acho que eu tinha uns 6, 7 aninhos. Bem novinha, né? Muito novinha, eu me lembro. E aí, eu comecei a me envolver, como minha família inteira começou a se envolver. E eu comecei a ter esse interesse cada vez mais pelo Senhor. Aí tem a adolescência, firme no Senhor, não me desviei. E aí, chegou uma etapa da minha vida que eu queria mais.
mais do Senhor, mais. Queria sair naquele raso, né? Tinha Mergulhar. alguma coisa. O evangelho não é só isso, sabe? Sim. Não é só ir à igreja. Tem mais. A palavra de Deus que o reino vem à terra. Amém. Então, assim, nós precisamos experimentar o que o céu experimenta um pouco. Ele com certeza derrama só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho do que você vai experimentar. Eu comecei a sentir fome e sede. E aí eu me lembro, é muito interessante, né? Para famintos se atraem. Nunca me esqueci dessa frase. Nossa, E bem forte, hein? eu me lembro que eu não tinha muita gente, mesmo estando na igreja, muita gente com a mesma foco e fome que eu queria. E aí eu comecei a ir em conferências, até aquela, não sei se você conhece, a conferência da Casa de Davi. Sim, conheço. Eu comecei a ir nessas conferências. Ali, às vezes eu ia sozinha. Meu pai me levava e me buscava. Porque eu não estava ali só para fazer amigos, só para fazer amigos. Para ter relacionamento, não, né? Você queria algo a mais. mais. Eu me lembro, estava falando com umas discípulas sobre isso. Eu me lembro que eu ia até de blusão. Lembra aquela época que tinha os blusão? Hoje em dia tá voltando, né? O oversize. Eu ia de blusão e calça jeans, já pronta para mergulhar mesmo na presença, né? Isso. Não quero nada me limitando. Isso. Né? Vestido, aí, nada disso. Falei, não vou de vestido, não vou muito baqueada. É isso aí, eu vou chorar. Vou ficar igual um panda. E aí eu ia super à vontade. E aí pronto. Eu comecei a experimentar. Nossa, quando eu comecei a experimentar, eu fiquei totalmente apaixonada. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero mais. E o Senhor fala, né, que há uma torrente que desce do trono, sabe? Sim, não para. A gente pisa no santo Ela dos não santos, para né? de descer. Ela assim, sabe? E aí eu comecei a experimentar isso. Aí foi a juventude, eu falei, mãe, eu amo isso, eu quero mais, eu quero mais. E a mãe falou, vai indo que eu vou te levando. Eu me lembro que tinha uma época de unção, era muito forte, né? Que tinha a unção do riso, aí a gente caía. Eu me lembro que às vezes eu ficava totalmente cheia do Espírito Santo, assim, deitada. Mole, mas mole. Parecia que eu não sentia minhas pernas. Aí meu pai vinha me buscar, eu me lembro, ele me pegava no colo. Ai, eu me lembro. Lindo, gente. Aí ele vinha, eu falei, pai, tá tudo bem? Ele, filha, tá bem? Eu tô bem pra caralho. Gente, que sensação ótima. E aí eu fui, comecei a experimentar isso. Eu falei, mãe, eu quero viver disso, eu quero trabalhar em missões, eu quero isso, eu quero viver essa loucura. Aí eu comecei a ir numa escola missionária, que era a Semana Missionária, não a escola, era a Semana Missionária. Acho que tinha uma vez por ano. Eu acho que era isso. Eu não tô me lembrando muito bem se era uma vez ou duas. Aí eu comecei nessa semana missionária. Eu ia para receber mais do Senhor. E aí as palavras eram voltadas toda, né? Para missões, para o ID. Aí eu comecei a ficar apaixonada por aquilo. Eu falava, era isso. Mas antes de eu continuar na escola missionária, eu me lembro que eu ouvi uma voz. É uma voz certa. Você pode falar que não, mas eu tenho certeza da voz que eu ouvi. Eu me lembro que eu estava num congresso que eu recebi tanto e eu fiquei deitada no chão mesmo. Ai, Jesus. No espírito ali. Deitada. E essas conferências eram muito boas. Muito bom. A gente ficava no chão, assim, era uma coisa muito maluca, mas é muito bom. Deus os loucos para isso, Isso né? aí. Eu estava com a mão assim, levantada. E o Senhor me falou, filha, eu não te chamei para viver de forma natural. E eu chorava, eu te chamei. Eu até me emociono. Ele falou, eu te chamei para você viver de coisas sobrenaturais. Você não será uma pessoa comum. Não vai viver de forma comum. Você vai viver pela fé. E logo, logo, você será uma pastora. Eu me lembro no meu ouvido. Nossa, escutou isso de forma audível, né? Sim. Clara. E aí eu levantei, eu falei, uau, eu ouvi essa voz, eu ouvi. Eu tenho certeza. É forte, né? Fui para casa, comecei a viver para Cristo normalmente. E aí minha mãe, meu pai conversando comigo. Filha, vamos embora estudar, né, minha filha? Vai ser o quê da vida? Existe escola. Eu falei, você assim, ó, missionária assim, minha filha. Calma, minha filha. Calma, um dia você vai ser. Vamos estudar primeiro. E eu entendi que os processos fazem parte da caminhada. Sim. E aí eu fui, entrei numa área que eu amo, que é a área da moda. Cursei moda no Senai C-Ticket. Ai, que bom. Chegou a ter essa formação, né? Sim. Aí eu entrei. Atuou, não? Só conheceu. Atuei. Atuou? Ai, atuei. Que bom. E eu entrei na área da moda e foi de Deus eu tentar na área da moda, porque ali no momento em que eu entrei, eu levei amigas para Jesus lá. Ai, que lindo. Então, assim, eu não sei o propósito do Senhor maior, mas eu sei que um desses é
levar pessoas para Jesus. E ali eu comecei, ao mesmo tempo que eu falava, Senhor, o que tem a ver com o que eu estou fazendo? Eu ouvia a tua voz e Deus não me respondia, ele ficava em silêncio. Eu falei, amém, eu vou só obedecer os meus pais. Eu me submetia. Tô Sim. indo, eu vou fazer, vou concluir. E eu ia. Às vezes era muito cansativo, era na Barra da Tijuca, eu saía de Itaipu para Barra. Distante, mas foi um processo que valeu a pena. Até pelas vidas Valeu também, a pena que pelas foram vidas edificadas. que eu conheci. Eu falo com eles até hoje. Que lindo. Até hoje eles falaram, você se tornou pastora mesmo. Sabe, as vidas que eu conheci, a passagem, a caminhada que eu tive lá, valeu muito a pena. Fui de desfile, participei de desfile, participei de facção. Facção é coisa de moda, de costura. Sim. Participei de ateliê, trabalhei. Até que chegou uma hora que eu falei, Senhor, Deus não é chamou, mais, não Senhor, dá não mais é pra mais. mim. E aí Deus foi e falou com os meus pais, que antes não eram pastores. Aí teve aquele processo todo, que eu acho que minha mãe explicou um pouco a história. Sim. Depois vai lá no podcast da minha mãe, da Cláudia. E aí ela explicou um pouco a história, e foi aí que minha mãe não tinha para onde correr. Ela começou a ver, a gente servia. Eu saía da faculdade, eu fazia monografia, eu saía da faculdade, trabalhava e tinha célula, e ganhava almas, e não sei o que, uma sede, uma fome, parecia que eu não pode parar. Eu tinha 2 células, uma em Itaipu e uma no Fonseca. Ai, que lindo. E eu ia para lá, ia para cá, e estava estudando e trabalhando. Isso para mim não tinha problema. Mas ali no centro da vontade de Deus, né? E aí fui caminhando. É bom, né? As pessoas acham às vezes, mas tem problema, é muito, mas pra gente é satisfatório, né? Maravilhoso. Cada A gente etapa é saciado, que eu vivi, é. valeu a pena. Eu falo que o processo faz parte. E sabe? essa questão do louvor, chegou, você tinha quantos anos? Como é que foi essa transição, assim? Porque teve um momento que falou, poxa... Então, eu sempre gostei de música. Sim. Sempre gostei. A gente ficava até fingindo, cantando em casa, fazendo um showzinho. Eu e minha irmã. Sempre gostei de música, mas eu não entrei na música até meus pais serem líderes pastores. Sim. Quando eles lideraram o pastor, eles sabiam que eu cantava. Aí eles fizeram, você vai fazer o louvor. Não, mãe, você vai fazer o louvor sim. E aí eu comecei a desenvolver, eu acho que era uma certa insegurança, sabe? Sim. E aí eu comecei a desenvolver na adoração. Começou, né, na igreja, lá na sede. Então eu comecei a desenvolver o louvor mesmo, o altar, lá na sede. Faz 15 anos isso, mais ou menos, né? Que a sede tem 14 anos. 15 anos. Faz 15 anos isso. E aí eu comecei a desenvolver lá. E eu comecei... Eu já amava a adoração, Sim. entende? Está ali, né? O poder na presença que do a presença Senhor. da manifestação Aquela da adoração. atmosfera espiritual. Se você parar para perceber, uma das sensações e uma das melhores experiências que eu já Nós tive temos. foi no momento da adoração. Isso aí. Que o negócio, o céu desce. É Bíblia é Bíblia pura. Sabe, o céu descia. E eu falo, uau, é isso que o céu experimenta. Não quero sair, não. Só um pouquinho, E aí eu comecei a me apaixonar. E foi quando eu entrei e comecei com o mesmo coração que eu tinha, como se eu estivesse embaixo, entende? O coração de Só embaixo. foi a extensão do que você já fazia, né? O coração de embaixo, que eu era totalmente maluca. Desculpa, totalmente entregue. Totalmente entregue, eu não tava nem aí. E aí você já foi a extensão do que você já era. Se eu tava correndo, se eu tava no chão. A filha adoradora. Aí quando eu subi, eu falei... Não tive ninguém me explicando, eu falei, vou fazer a mesma coisa. Deixa fluir. Eu vou ser livre. E se quiser falar, não tem problema, porque eu sei o que tá dentro de mim, quem eu sou em Cristo. Aí eu comecei a fluir dentro de mim na adoração, eu comecei, né? A questão, aí entra a técnica. Sim. Não é só... eu gosto de adoração. Unção, mas aí tem que ter um aperfeiçoamento. O Daniel foi escolhido não só pelo aperfeiçoamento, por ser bom, né? Buscar. E o Senhor vai derramando, né? De uma forma. E aí eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, eu comecei a ver a forma como usa o microfone. Sim. Até hoje eu tenho que aprender, até hoje eu faço curso. E aí eu vejo, pesquiso, aquecimento vocal. Eu comecei a ver que eu tinha um ouvido bom para música, eu não sabia. Uma sensibilidade, não né? sabia. Aí eu comecei a desenvolver e pegava as pessoas que não sabiam tocar. Nossa, porque que lindo. início de igreja, para achar música, vambora. Aí você canta com pandeiro, e outro tocando assoviando. E aí a gente começou a vir pessoas que não sabiam. Aí esse desenvolvimento de ajudar um ao outro, mesmo não sabendo, foi bom para mim. Aí treinou em mim, não só como cantar, treinou em mim paciência, treinou em mim amor, treinou em mim
acreditar em quem você jurava que não ia dar certo. Foi um treinamento comigo, que você falava assim, gente, essa pessoa não vai tocar. E a pessoa E você estudando, via aquilo ali estudando, acontecer, estudando, né? acontecer. Eu tinha back de vocal que eu falei, meu Deus, como é que ela vai desenvolver isso? Ela não consegue fazer segunda voz, ela não consegue desenvolver. E pela dedicação da pessoa e por esse Sim, e o Senhor vai empenho, derramando, se tornou buscando, uma né? melhor. E eu falava, E caraca, buscando o dom realmente, como a Bíblia fala, com exato, zelo, né? Tudo é exato, nosso esforço, é o querer. exato. Não é sobre você já nascer com o dom. Sim, É muito fácil, é você desenvolver esse dom, multiplicar. É como diz a palavra, né, da multiplicação dos dons. Eu multiplico. Eu tô cantando, daqui a pouco, ai, deixa eu tocar, e deixa eu me desenvolver. sim, Eu quero desenvolver em sim. em É outras isso áreas. aí, É estar é disponível. isso. E as pessoas começaram a estudar e desenvolvendo. Ali eu vi, eu falei, cara, nada é impossível para o Senhor. Bora a equipe. E começamos a desenvolver. Então, essa questão, me, me moldou muito, me Sim. discipulou muito. Amadurece, cresce, Sim, aprende, né? sim. Sim, é tratar as pessoas com jeito. Tá Uhum. errado, volta. De novo, volta. Quarta vez, Volta. volta. Eu não acredito. E era Deus me tratando. Eu vejo que as circunstâncias ao redor não é sobre o outro, É é sobre sobre mim. nós, é isso aí. Se mexe comigo, é porque tem algo que precisa ser trabalhado em mim. Sim. Mas se não mexe mais, é porque já passou, Já já fui passou, curada. é. Não, não mexe mais. Então foi isso, fui nesse trabalho, aí eu desenvolvi uma música. Eu tenho umas Nossa, coisas ainda, compôs. compus uma música, mas eu Nossa, fico que só lindo. Mas já ministrou? já várias vezes lá na igreja. Não gravei, não. Vai lá, ué, por favor. Até me deu branco na É assim, Eu até vamos esqueci lá. a música aqui, eu fiquei nervosa. E eu Canta o desenvolvi lá. refrão, canta o Como é que refrão. é mesmo? Ai, me deu um branco aqui, eu fiquei nervosa. Peraí. Pai, meu amor. Esque- É assim mesmo. Depois eu vou ver aqui. Tá vendo? Pode ver. Gente, eu esqueci a minha música. Quantas composições você já Lembrei. teve? Lembrei. Eu tenho umas 3. Ah, que lindo. Mas eu não coloquei pra frente, não. Entendeu? Tá desenvolvendo, mas vai colocar. E aí Tu és Deus, graça inabalável, Deus de amor. O preço já foi pago para mim ter acesso a ti, Deus fiel, que nunca desampara, amigo e pai. Me abraça e me restaura com amor. Agora, filho, sou. Tua graça me alcançou. E daí vai fluindo. Lindo. E aí Glória eu que vergonha, a sangue de Deus. Jesus tem poder, aleluia. Glória a Jesus. Tá mesmo? Gente. E aí eu fui fluindo. Mas eu tenho que patentear, fazer essas coisas com música. Oh, sim, claro. Louvor lindo. Mas eu vou desenvolver algo que Deus está me pedindo. E eu sinto a hora, tá chegando a hora. Eu não sou ansiosa, não sou precipitada. Que o precipitado, ele cai em ruína, sabe? Sim, sim. Eu fico esperando, eu não falo, Senhor, mas eu tenho 37. Tá Não, tudo bem. é isso aí. Tudo coopera para o bem, Senhor. O Senhor vai me levando como uma onda, vai me levando aonde Amém. Sabe, agora eu tô aqui, ó, tô em estúdio, aí vambora. Aí vamos aos pouquinhos, e aí tá vindo pessoas, né? A gente tem uma banda que toque bem, né? Gente, eu vi a Juliane ministrando 15 anos atrás, né? Foi. Faz Uma tempão. benção. Eu falei, gente, Faz que um tempão. benção, que unção. Foi quando nós nos conhecemos, né? Tem Foi. exatamente 15 anos atrás. Então, como ela falou, não é de agora, né? Tem Sim. muitos anos que estamos juntos aí com essa família, Sim. uma família profética, Sim. uma família que realmente, né, quando nós estamos juntos assim, é uma abundância de graça da presença do Senhor. Deus Que é lindo, lindo, que Deus é lindo. lindo, sabe? E cada dia eu falo isso pra igreja. Ai, cada dia se apaixone mais por Jesus como se fosse a primeira vez, sabe? Porque o homem vai errar, pessoas vão Sim. falhar. Mas o Senhor Nós é erramos, imutável, sabe? mas o Senhor, ele nunca falha, né? perfeito. Ele é É perfeito. perfeito. A graça, a sua presença nos constrange, sabe? Então, assim... E o seu amor, né? O Isso. seu amor que nos abraça, né? De uma Sim, forma, assim, sim. incondicional, Sim, né? sim. Então, assim, agora eu tô desenvolvendo, aí eu continuei.
eu pensei em sair do Ministério de Louvor, por estar de frente como pastora, né? Falei, Senhor, não vou aguentar. Será que eu vou conseguir? Tem que desenvolver Acho que muitas coisas, interligado, né? Interligado, Mas aí né? eu tô indo aí, tá tudo bem. Graças a E aí eu tô Deus. junto com a Rede de Mulheres, então, Sim. e a gente, como pastor, a gente tá de frente de um ou outro, mas está sempre supervisionando os Sim. demais. Aí ajuda ali, tem um erro ali, vamos ali. Fala com o líder, porque tem liderança para isso. Vai ajustando, Vai né? ajustando as arestas, corta, poda, Isso. aí a árvore cresce mais um pouquinho, É. né? Então, assim, é um processo que tá valendo muito a pena. E hoje lá vocês têm rede de mulheres, rede de homens, Tem trabalham com jovens Sim, também. rede jovens, aí rede kids, né? Aí tem outros ministérios, que é mídia, né? Que Uhum. departamentos. Temos a rede de casais que nós queremos desenvolver melhor ainda agora. Ano passado nós fizemos um jantar de casais. Sim. Mas nós queremos desenvolver mais eventos para Uhum. casais. Temos os cursos que trabalhamos lá, que é o curso Casados para Sempre, Mulher Única, é o meu máximo. Ai, que legal, muito bom. Um encontro com Deus voltando aí com tudo, lá na igreja. Então, nós... E temos também escola dominical, essas coisas. Sim, sim, E é graças a isso, Deus. trabalhamos bastante. Pro reino, pro Senhor, né? Tudo coopera para o bem, sabe? Tudo que o Senhor faz coopera para o bem. Ou está nos tratando, ou está nos moldando, está nos aperfeiçoando. E isso vai... E Deus, assim, foi fazendo com você de uma forma leve, conforme também a sua busca, a sua entrega, sem interesse, sem pretensão. Não, nem... Eu acho que o mais lindo é isso, né? Quando você vê um fluir de Deus sem pretensão de ser, mas só fazer ali a vontade do Senhor. Então, o que você queria? Mergulhar na presença, sair do raso, né? E através disso o Senhor foi derramando. Olha, vai para cá, vamos ministrar, agora vamos pregar, agora vamos evangelizar. E aí o Senhor foi derramando ali, mas não por uma questão só de merecimento, mas de amor, né? Porque o Senhor, ele sonda o coração. Exatamente. Né? Porque nós não somos merecedores mais do que o amor, você ser apaixonada, louca realmente por Jesus e querer agradá-lo, né? Aí você falou que na sua adolescência você não se importava se você estava com amigos ou não. Mas você que não tinha aquela vergonha, já ia para o congresso, né? Porque às vezes as pessoas têm essa crítica também. Ah, você fica em congresso. Mas é maravilhoso. Se a sua motivação for Cristo, né? Eu também amo. E você realmente receber ali o que Deus quer falar com você. Deus fala em qualquer lugar, mas a gente sabe que tem situações específicas, temas específicos que Deus, assim, traz aquele descortinar. E é lindo, lindo realmente ver, assim, o que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua família. E escrever livro, tem alguma pretensão? Ai, meu Deus, eu não. Assim, não tenho. É o que eu falo, né? O pessoal fica planejando o futuro, sabe? Planejando. Eu não planejo muito, não. Você deixa fluir, né? Eu não planejo muito, não. Eu tenho algumas coisas na minha mente, no meu coração, mas eu não faço um planejamento. Porque a vontade de Deus, às vezes, muda e eu não quero... Ai, planejei isso, planejei aquilo. Não, eu não planejo. Eu falo, Senhor, o que o Senhor tem esse ano? Ano que vem. Aí eu dou uma organizada na vida, mas eu coloco diante do Senhor. Se for para funcionar, amém. Se não for, amém também. Então, foi mais ou menos isso. Até estar na frente de Rede de Mulheres também foi isso. Não era algo que eu jamais imaginaria que eu estaria. Hipótese alguma. Fluiu assim de uma forma. E aí, hoje eu estou, né, como a pastora da igreja. Eu estou, e assim, tem fluído um amor cada vez mais muito grande pelas mulheres, esse cuidado, esse zelo. Jesus. Ai, é muito bom, né? Muito maravilhoso. Agora, assim, como que você falou assim que tem 4 composições. Como que isso acontece? É quando você está no seu secreto, de repente você está ali na palavra, você está assim, passando em algum lugar, o Senhor vai trazendo para você. Eu acho que porque a gente está ligada com o Senhor 24 horas, né? Então, eu costumo dizer, quando a gente está sensível ali ao Espírito Santo. Mas como funciona isso com você? Essa música que eu cantei, as outras eu nunca cantei, porque eu ainda não finalizei ela, sabe? Com harmonia, tudo, né? Tá só, como é que se fala? No esqueleto. E aí, mas vou falar dessa que eu já cantei, eu tava arrumando a casa. Um louvor altão, adorando, e eu chorando, sentindo Deus. O Senhor me falou assim, vai pro teclado, porque eu sei só o básicozinho do teclado. Aí eu fui pro teclado. Quando eu toquei,
essa letra veio, tu és Deus, graça inabalável. Eu comecei a agradecer por tudo, Deus de amor, o preço já foi pago. Aí eu comecei a agradecer, ai meu Deus, tá criando uma música. E aí eu peguei uma caneta e comecei a escrever e chorava, mas chorava e escrevia. Aí eu tocava, aí eu escrevia. Foi muito natural, de forma muito natural, sabe? Eu acho que Flui, né? eu coloquei o que eu acredito, o que eu vivo, junto, claro, com a verdade da Bíblia. Não tem como escrever uma música que não tem segmento na palavra. E aí eu fui fluindo. A outra foi num banheiro orando. Eu li Marcos Witt também. Marcos escreveu muitas músicas no banheiro. É muito interessante. No banheiro, orando, aí o Senhor começou a me ler uma música, comecei a cantar, saí correndo, peguei o celular, e aí eu começava a escrever. Algumas eu conseguia fazer mais harmonia de voz, canto só o campo harmônico, só, e sem a letra, sabe? Tá tudo ali salvo, eu vou guardando. Eu acho que é muito natural e vem de uma forma no qual você vive a realidade do céu mesmo. É natural para você. Eu acho que vou criar uma música. Eu não sei se é boa ou não me importa. É eu e Deus, não é para Não é para outro, né? Não é sobre mim, é sobre o meu relacionamento. Aqui. Ai, Deus, eu te amo. E aí eu falei, Jesus, eu tenho que colocar, vou mandar para a igreja. Eu tô com o maior medo, ai meu Deus. Aí eu fui, foi na sede até que eu comecei a tocar ela. Aí eu comecei a cantar ela. Aí eu perguntei ao pessoal da banda, né, da louvor, gente, tá bom a harmonia? Tá encaixando. Tudo ok? O pessoal, não, pastora, tá ótimo. Eu falei, então cria isso, porque como eu estava tocando, aí eu comecei a colocar em cada parte que eu escrevia a cifra, né? Fá, sol, em cima do que eu estava tocando. Aí eu estava lembrando. Gente, foi Deus purinho. Hoje em dia, não sei se eu... E aí aí fluiu, sabe? Então é uma forma muito natural. Eu acho que o céu se manifesta de forma desejosa, surpreendente, né? Onde você menos espera. Quando você está ansioso por aquilo, não acontece. Mas quando você falar, Senhor, se é para ser, vai ser, e aí você vai seguindo a onda do Espírito, entende? Aí foi isso, eu escrevi assim, foi o Senhor mesmo. Que lindo. Hoje você está casada, né? Já tem seus filhos, mas grande parte da sua vida você passou com seus pais. Sim, que acredito que são referência para você até hoje. E você citou algo que é bem interessante, né? Porque você falou assim, poxa, eu queria ir para os congressos, meu pai me levava, minha mãe me motivava, incentivava. E muitas das vezes hoje a gente vê que os adolescentes também querem ir e alguns pais não incentivam, né? Se preocupam, e é bom até você mencionar isso, como é bom, né? A gente está assim, incentivando nossos filhos para ter esse tempo, para ter esse momento, porque a gente motiva às vezes para outras coisas, né? Para aniversário, para festa, para evento, mas se o nosso filho realmente está sedento, realmente da palavra e quer participar, como é importante, como você é fruto disso, né? E como que funcionou isso, essa relação com seus pais na sua adolescência, essa estrutura familiar? Foi muito bom. Com certeza, né? Foi um marco para você. Foi meu pai e minha mãe. Meu pai trabalhava embarcado, né? Então ele ficava uns 2 meses fora, 1 mês. Aí fica mudando, né? Os dias. Eu ficava muito tempo com minha mãe, eu e minha irmã, né? E aí, sua irmã é mais nova ou mais velha? Minha irmã é mais velha. Mais velha. Ela tá 40 anos, a Luana. Luana. E aí eu me lembro que essa fome veio e minha mãe foi vendo que eu tava querendo, mãe, eu preciso ir, mãe, eu preciso ir. E é muito interessante essa motivação dos pais. Isso faz toda a diferença. Nós trabalhamos com jovens durante 10 anos, que eu saí de lá, não, você tem 15, 9 anos. 9 anos lá na sede. A nossa maior dificuldade não era com os filhos. Com os pais. Era com os pais. Sim. Isso não sei. Minha irmã, isso não entra na minha cabeça. Mas é assim. É tão maligno, é tão maligno. Eu acho que os pais pensam que é por impor. Não é por referência, é porque fala. Não, o jovem se move por referência. Sim. A gente vê, a gente age, se comporta pelo que eu vejo. Então, quando eu via meu pai e minha mãe sedento, buscando, querendo, isso aí. De oração. Sim. Eu queria também. Só que eu queria uma coisa mais do sobrenatural. E aí eu comecei, foi tão forte, me lembro. Falei, mãe, você tem que ir, mãe, você tem que ir, pai, você tem que ir. Eles foram. Ficaram total no chaba lá. Chapadão no espírito. Meu pai, pra você ver, meu pai gostou tanto dessa época.
meu pai e minha mãe, que eles foram pro Casa de Davi em Londrina. Nossa. Ficar lá uma semana. Meu pai falou que lá foi as melhores experiências que ele teve para a caminhada cristã do sobrenatural. Então, assim, eu não tô falando de alguém... Porque o pessoal fala, mas você tem um temperamento sanguíneo, né? Para você é fácil, né? Mas não é sobre isso. Não é sobre uma isso. devota paixão. Exatamente. E meu pai não tem esse temperamento. Não. Meu pai é mais dessa que consegue. Meu pai e minha mãe falavam, Juliana, o que foi isso? Seu pai saltava de alegria, ria, foi muito forte. Porque ele se entregou, Sim. sabe? A esse novo. Então, a minha caminhada não foi difícil, porque eu tive uma família que entendeu que o céu era mais importante do que as coisas terrenas. Amém. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Amém. Eu entrava no quarto, isso eu não me esqueço. Eu falava pra minha mãe como valeu a pena. Eu entrava no quarto, depois que chegava da escola, eu só saía de noite. Eu botava louvor alto. Aí minha mãe me via chorando. Aí depois via rindo. Aí depois via eu quieta. Aí ela batia assim, filha. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu, mãe, tô, já vou sair. Tá, tem almoço pronto, tem janta pronta. Se você quiser sair, tá, filha? Vem viver também. Aí eu ia assim, parecia que eu tava nas nuvens. Aí eu ficava, através do Espírito Santo que nos muda. Sim. Calma, mansa, doce. Amém. A forma como a gente olha para os nossos pais é diferente. Obediência, Obediência né? acima de tudo. Minha filha, obediência, pai e mãe, é acima de tudo. E aí eu me submetia. Às vezes minha mãe fala, filha dessa não tem como ir, eu, mãe, mas eu queria ir lá em Honório Gurgel, longe. Eu quero ir nesse, mãe. Eu quero ir nesse. Minha filha, mas não tem como eu ir, coitada, sozinha, dirigindo, né? Uma estrada. E aí, às vezes, ela via algum amigo cristão. Você leva, mas você busca, tá tudo ok. Aí eu ia. Então, assim, isso me influenciou muito bem. Muito. Os pais têm que acordar para entender que vocês são referência para teus filhos. Essa semana vamos falar sobre o culto da família, quinta-feira. Eu vou falar sobre o poder da palavra, o quanto nós somos reflexos das palavras lançadas sobre nós. Eu nem tenho com os versículos aqui, mas eu estava anotando em casa vários versículos que falam sobre isso. O poder da bênção e a maldição está sobre ti. Você escolhe ela. E nós somos reflexos das palavras lançadas sobre a nossa vida dos próprios pais. Tem exemplos inúmeros. Você será assim. Você, maldito. Não vai dar nada na vida. Sim. Meu irmão, se você não tem essa consciência, meu Deus, o que está acontecendo com os pais? Se você não tem essa consciência de que é uma palavra maldita e você vai caminhando, você vai vendo que toda a sua caminhada, você fala, o que está acontecendo que não está dando certo? Um decreto de pai e mãe. Meu Deus. Meu irmão, é real. Você vê, a palavra ela é tão poderosa, que Jacó deu todo aquele jeito para receber somente uma palavra. Ele não recebeu, toma uma casa. Não foi uma herança, foi um legado. A palavra é legado. Não foi aqui, ó, toma dinheiro, não. Eu te abençoo, você é abençoado. Foi só isso. Quer dizer, a gente não tem noção o quanto palavras são poderosas sobre nós. Então, eu recebi muita palavra de bênção. Amém. Então, não tive muito problema, vamos ser assim dizer. Eu ia caminhando porque eu amava. E eu ia. Então, essa etapa, hoje, eu digo que essa etapa da minha juventude devotamente apaixonada foi primordial. Te consolidou, né? Sim. A gente costumamos dizer que hoje, né, pelos estudos, assim, nós sabemos, né, que até pela pesquisa do Dunamis, né, do Theo, ele fala que, acho muito interessante, se um jovem, quando vai para a faculdade, ele não tiver um encontro com o Espírito Santo, já era. Ele tem que incendiar antes. Né? Sim. Não é pela faculdade, não é sobre o contexto do ambiente, mas é realmente esse encontro real com Cristo, com o Espírito Santo de Deus. E para você hoje, assim, você já está trazendo isso, né, para ministrar lá na igreja, mas na sua visão, hoje nós temos tanta igreja, tanto congresso, tanta denominação, mas nós temos também muitas pessoas religiosas, né? Então, assim, como que você está vendo essa questão da religiosidade, esse número de alimento, né? Esse número de mesas, mas realmente a renúncia, o amor, né? A prioridade.
com o Senhor, o verdadeiro, sem ser aquela questão da modinha, Sim, sem ser aquela questão, né? Eu entendi. De Bíblia, de Sim, busca. de bater Mas um sabe por quê? Hoje em dia cartão. tá muito fácil o acesso a tudo. Antigamente não tinha um celular para eu pegar uma palavra. Uhum. Não tinha podcast, não tinha Sim. nada, entendeu? Antes era só a Bíblia. Sim. Eu me comunicava. E tinha ICQ, internet. Mas era demorava um ano e desisto. Caía. Então, eu acho que é esse acesso com muitas informações e com facilidade, curso disso, curso daquilo, mentoria disso, a pessoa ela recebe tanto conhecimento que ela acha que ela não precisa. Sim, a gente Do está próprio muito Espírito assim, Santo. egocêntrico, Não egoísta, preciso. né? Porque hoje qualquer um consegue pregar, filha. Qualquer um. A palavra está pronta aqui. Mas viver o que prega está Sim, difícil. é isso aí. Então, a religião, ela mata. Cauteriza, né? Cauteriza. É como Nicodemos. Isso aí. Filho, você ainda precisa nascer de novo. Sim. E o nascer de novo é importante. Porque ela te traz a essência de quem vem dele. Então, assim, é o que eu falo. Eu posso trazer uma palavra, mas as outras palavras muito melhores. Mas não é sobre a palavra, é sobre o que eu vivo naquilo que eu estou pregando. Então, hoje, a religiosidade está vindo com esse número de informações, faz uma mentoria, daqui a pouco está ministrando, mas o casamento é destruído, a vida está destruída. Ela é cristã, mas não... Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Não tem estrutura. É isso aí. Estamos pregando para os cristãos. O vazio está na vida dos cristãos. Sem o equilíbrio emocional. Precisamos conhecer mais da pessoa de Jesus. É Precisamos mergulhar mais do poder do Senhor. Porque o poder quebra o jugo. Amém. Glória a Deus. Então, assim, eu vejo dessa forma. A igreja está muito rasa. Isso. Tem águas mais profundas para experimentar. As águas têm que se mover, né? Sabe? Tá parada, a água tá parada. Eu digo para você, não é só sobre uma técnica. Não. Não é técnica. Meu Deus, não é técnica. É poder, é Deus, sabe? Não é sobre estratégia, né? Não é sobre isso. Não é sobre Vou fazer curso. Isso. Não! É sobre uma vivência, é sobre frutos do Espírito, não é sobre dons. Sabe, eu tava estudando sobre isso esses dias, conversando com uma discípula sobre isso. Eu falei, caramba, a galera tá tão preocupada em ser, que esquece que o maior que tem de tudo é o fruto do Espírito, é a longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. Porque esse, quando você tá cheia, esbarra e todos usufrui. Sim. Dom é para ti mesmo, é ego. Sim, é ego. Isso aí. É ego. E aí a gente acaba se perdendo nisso. Essa religião tá ficando... Ai, é muita chatice aí. Ai, meu Deus, tá uma geração, né, muito diferente. Verdade. Do que a gente viveu, sabe? Um conhecimento, Bíblia, né? Bíblia, papel. Eu amo papel, né? Escrever, né? Eu gosto de escrever eu até gosto, hoje. nada contra, tá? Também mas gosto. Eu gosto no celular, mas eu gosto de escrever Mas eu também. gosto. E aí eu vendo Bíblia, sabe? Riscando, eu olhando assim, já li várias vezes. Minha Bíblia. Perdeu-se muita coisa. Perdeu-se muita coisa. Muito eu mesmo. E o Senhor já não faz mais nada. Porque ele consegue pela técnica, sabe? Hoje em dia eles fazem cursos de técnica para fazer chorar, para fazer sentir. Mas o próprio Espírito Santo está longe. E é o Espírito Santo que nos muda. Só ele pode nos mudar. Transformar, Só né? ele pode nos transformar. Você pode ter conhecimento do mundo. A sua força bruta você não consegue. Só pelo poder do Senhor. Ele vai te mudando ao ponto de você falar assim, caramba, eu tô mais calma. Como assim? Tô mais através tolerante, de uma busca, através de leitura, jejum se perdeu. Jejum se perdeu. Meu Deus! O pessoal é uma luta para fazer jejum agora. Jejum de Daniel. Meu Deus! Não aguento, tô passando mal. Perdeu-se a cultura do jejum, a cultura da busca, a cultura do quarto. Fecha a porta do teu quarto que eu tenho coisas para te contar. A palavra diz isso, eu tenho segredos. Perdeu-se. Rápido. Rápido, tempo. Tempo. Não, minha filha, não é tempo, não. É o secreto, isso, né? Sabe? É o famoso... É o que Faraó fazia. Trabalha, não para. Você não tem tempo para buscar. Você não tem tempo para parar.
enche de ativismo, Vamos né? Lê, só lê. Distração, Isso. conteúdo. E conteúdo. Por uma Pelo forma... menos eu vi um vídeo falando de pregação, mas o que você experimentou no particular. Que você pode dizer, escreve o que você experimentou no particular, sabe? O que você está vivendo no particular? O que você pode contar para alguém? Eu experimentei isso. Não tô falando de lá de trás agora. Sim. O que você está vivendo? O que Deus está fazendo Eu na acho tua que vida? essa é a chave, né? Essa é a chave, realmente, da gente estar buscando a cada dia ouvir a voz do Senhor. Sim. Nada contra a gente assistir até Nada um podcast, contra, eu adoro. ler um livro, Adoro. né? Buscar realmente o eles. conhecimento, mas sabendo que a prioridade é o secreto, Sim. né? Ter Porque tempo. foi isso que nos alcançou, né? A graça, o amor que me alcançou. E isso a gente precisa de transformação contínua, né? Até que ele venha. Até que ele venha. E se a gente para de ter isso, a gente vai voltando, né? Vai voltando e a gente fala, Senhor, não posso viver sem estar na tua presença. E foi né? bom. Sou totalmente dependente de ti. E já é difícil, Sim. né? E foi bom as experiências que eu tive, mesmo. desculpa até te cortar, Nada. porque as experiências que eu tive de conferência são relativamente parecidas com as experiências que eu tive de quarto. Então, assim, só conferência não muda. Não. Então, assim, eu pegava aquilo que tinha lá, eu levava eu falei, eu vou experimentar mais. Eu começava a ler. Porque não tinha nada para ver. Não tinha tantos recursos, né? Eu botava louvor. Eu começava a ler. Senhor, você vai falar comigo. E livros. Livros, eu li muitos livros bons. Bom Dia Espírito Santo é um que eu indico. Você que está começando, quer experimentar disso, de poder do Espírito Santo, leia Bom Dia Espírito Santo. Depois você escreve lá o que Deus falou com você. Amém. Perfeito. Acho que é do Benihim. Depois eu vou ver aqui o autor. Mas são livros que me aproximavam. É isso que eu tô falando. Sim. Eu queria, então se eu quero, eu corro atrás. Aí eu lia esse. Aí depois li Caçadores de Deus. Aí depois começando a ler tudo que me aproximava. Que me fazia querer mais. Aí eu ia meditando na palavra. Você não estava buscando um conhecimento, você estava buscando um relacionamento. Nossa. Às vezes eu nem falava nada. Às vezes eu ficava quieta, assim, no quarto. Minha lágrima. Eu falei, Senhor. Porque às vezes é ele que tem que falar, gente. Fica quieta. Aí eu ficava, pode me curar, Senhor, o que o Senhor precisa. Aí me curava. Então não é só uma conferência. Não. É o pós-conferência. É a continuidade do que você confere. Você conferiu... Não é só uma emoção momentânea. Você conferiu uma coisa. Só que fogo, ele tem que manter. Diariamente. Exatamente. Né? Continuamente. Porque senão as cinzas, meu irmão, abafa. O velho, sabe? O religioso. Já sei. Eu já sei. Eu já experimentei. Já sei lá de trás, meu amor. E hoje? O Senhor tem coisas novas todo dia. Todo dia tem algo novo. Todo dia. Então, o que o Senhor tem para fazer em mim agora? O novo agora? Entendi. É sobre isso. Então, estou indo para esse caminho. Então, é mais ou menos isso. É experimentar, ver, participar de eventos, tudo. Mas continua na tua casa. Traz o céu para tua casa. É a casa de Obed-Edom, meu amor. A casa de Obed-Edom era abençoada porque tinha presença. Sim. Mas não foi na casa de lá de Uzaiaiô. Porque eles não valorizaram. Tá nem aí. Anos lá. Anos. Acostumaram. Tudo bem. Eu já sei. Entendeu? É o famoso religioso. É isso aí. Eu tudo já sabe, sei. Tudo já viu. Eu já vi. Não precisa aprender nada. Exato. Tem formas de como fazer. Tem estratégia. Sim. Mas na casa de Obed-Edom, 90 dias. Eu me lembro, acho que foi 90 dias. Mudou a casa. A casa era chamada casa de bênção. Porque eles valorizaram a presença. E é muito linda essa cultura do pai ensinando para o filho. Os filhos, entra aquela questão, né? Os filhos se comportavam diante da arca com temor. Por quê? Por causa do testemunho dos pais. Total. Agora vai lá na casa de Uzaiaiô. Vai lá naquela casa lá. Não tava nem aí. Você vê que até encostaram na hora da arca. Não era para encostar. Sabe? Porque eu tô acostumada, eu sei. Perdeu-se. Tá? A igreja tem que voltar à essência. A essência. Respeito na igreja. O temor. O amor. Respeito à autoridade. Sim. Livro muito bom que eu quero indicar também. Muito bom. Autoridade Espiritual, Watchmani. Nossa. É uma aula de submissão. Uma aula de autoridade.
Eu novinha, eu tinha 17 anos, na escola de missões. A pastora falou, Juliana, eu quero te dar um livro para você nunca mais esquecer o que é uma autoridade. Amém. Nossa, aquele livro mexeu que eu olho para uma autoridade com respeito. Sim. Não é sobre bajulação, é sobre Sim, respeito à sim. unção. Sim. A unção, ela te traz um legado, ela te dá um respaldo. E eu respaldo a unção e respaldo a palavra de alguém que tem unção. Sim. Que tem, sabe, a legitimação. Novo, velho, criança, não importa. Eu respeito aquela unção. Então, assim, isso tudo está se perdendo. Eu Sim. sei, então não preciso me submeter. Eu já tenho dom, eu posso ir sem pedir autorização. Sabe? Perdeu-se, não. É caminhada, é processo, é Davi, meu irmão. Vambora. É Davi, é processo, vai ser perseguido, caluniado, faz parte, vambora. Vamos ver se vai continuar. Ju, falando, né, sobre isso, deixa uma mensagem para os tangedores que estão em casa, sobre essa questão, né, de valorizar a presença do Espírito Santo, sabe? Declara sobre eles aí essa ativação do que Deus fez em você. Porque nada mais, né, do que a gente testemunhar do que Deus faz em nós. Sim. Fez, faz e irá fazer. Sim. Porque é muito lindo você ter um discurso daquilo que você não vive, né? Mas quando você realmente busca essa presença do Senhor, a gente não está falando aqui sobre defeito, sobre limitação, sobre dificuldade. Nós estamos falando sobre amor, porque isso nós estamos em obra, nós estamos em construção, né? Verdade. Pedindo ao Senhor para que nos mude a cada dia. Renunciamos o nosso eu, possamos morrer a cada dia, que é difícil, mas só conseguimos isso no Senhor. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Não existe nada melhor do que você se mover pelo Espírito, experimentar mais do Senhor. Eu te convido a você, vai para o quarto, tranca a porta, coloca um louvor baixinho e começa a falar com Deus o que você precisa. Eu tenho certeza que a manifestação do Senhor entra na tua casa, na tua família, vai trazer cura. Ele é um Deus de cura, ele continua curando, ele continua libertando. É o mesmo Deus da Bíblia e ele pode fazer com você. Ele usa pessoas e eu quero falar com uma pessoa de Deus para você. Mergulha-se, experimente, não espere de ninguém. Vá profundo, Amém. porque existem águas cristalinas para você experimentar. Deus está te chamando. Não dê desculpa pela vida que você leva. Deus tem coisas muito maiores. Leia esse livro. Bom Dia, Espírito Santo, você vai entender um pouco desse pastor que não tinha uma vida muito fácil na família. Mas ele se aprofundava no Espírito Santo. E toda a casa dele se conheceu a Jesus. Filha, você não tem noção do poder que ele tem. Vem que o Senhor está te convidando a experimentar muito mais dele. Medite na palavra. Adore alto. Amém. Cante, solte essa prisão das suas cordas vocais que tem te pedido de cantar, de adorar o Senhor. A adoração traz a presença do Senhor. Vá profundo, que eu tenho certeza que você vai experimentar coisas inefáveis que Deus tem reservada para a tua vida, amém? Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus, que possamos realmente valorizar essa presença linda do Espírito Santo. Amém. Ju, obrigada por nos abençoar, tá? Obrigada. Vamos voltar aqui mais vezes para compartilhar vamos ter momentos isso, de sabe? A adoração glória fora do aqui. Senhor. Amém. Vamos sim. Vamos. Foi muito bom estar aqui com você, tá? Amém. Amém. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Deus abençoe. Sejam abençoados aí por essa indicação da leitura. Se você já leu, leia novamente a palavra, o livro, porque se renova a cada dia. Beijo no coração de vocês, sejam abençoados. Não esquece de dar o like, de curtir, de seguir, compartilhar com muitas pessoas para serem edificados também. E segue também a pastora Juliane, Kadoshi e Itaipuaçu. Amém. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.